Atos 21, verso 8. Eu vou ler, tá? O texto. Escute aí. Escute aí. No dia seguinte, partindo dali, Paulo e nós, que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou à Judéia um profeta, por nome Ágabo. E, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo: assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão que tem esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Presta atenção. E ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: Que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Amém? Deixa os seus olhinhos aí, por favor. Querido Deus, eu peço, Senhor, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, dando para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa dar ela para nós de uma maneira simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la, em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos o apóstolo Paulo sendo confrontado aqui com o seu futuro. Eu quero falar para você que a nossa vida não deve ser pautada por palavras proféticas que nós recebemos. Que você não pode ter a tua vida pautada por uma profecia, que você não pode ter a tua vida pautada por uma revelação, porque eu estou falando da revelação pessoal, quando alguém vem e te entrega algo dizendo assim, ó, Deus me falou algo a teu respeito, assim, assim, assim. Você não pode se pautar ou pautar a tua vida em função daquilo que você ouviu, porque a profecia ela nunca é completa. Ela nunca vem sobre todos os aspectos. Ela vem parcial. Ela vem parcial. Ela existe, claro. Natã traz uma palavra revelada para Davi, quando ele pecou contra Betseba. Deus usou o profeta Natã. Natã entrou na casa do rei e disse: assim diz o Senhor. Ponto, está na Bíblia. Isaías 37 e 38, a Bíblia diz que Deus usa a vida de Isaías para falar com o rei Ezequias e diz: assim diz o Senhor, desta ferida que tu tem não sararás, mas isso certamente fará com que você morra. Você vai morrer. Você vai morrer. Mas a Bíblia diz que o profeta Ezequias não se conformou com a palavra profética, e não quer dizer que ela não fosse de Deus, ela era. Ele não se conformou. Escute, é Bíblia purinha que eu estou te contando, estou te ensinando a palavra de Deus, então preste atenção. A Bíblia diz que ele volta o seu rosto para a parede, chora, ora a Deus, intercede. E como ele tinha muito crédito no céu, ele tinha como reivindicar de Deus, Deus muda o decreto. Deus mudou um decreto.
Escute isso. Deus já havia decretado, Deus falou com o profeta Isaías, vai até o rei Ezequias e diz para ele que ele não sarará, porém morrerá. O profeta fala aquilo que Deus mandou ele dizer. E Deus, ele vai até o cara e diz assim, assim diz o Senhor, certamente não sarará, você vai morrer dessa ferida aí. Isso é Bíblia, irmão, literal. O rei chora na presença de Deus. Mas o rei tinha crédito no céu. Eu vejo uma oração de Davi dizendo, Senhor, se tenho eu crédito no céu. Então a pergunta é, você tem crédito no céu? Ou a tua vida com Jesus é uma porcaria? A tua vida com Jesus é uma vida de murmuração, de reclamação? Ou a tua vida é uma vida de devoção, de amor, de súplica, de trabalho incansável, de sangue, suor e lágrimas na obra, empenhado, trabalhando, lutando em prol do evangelho para que tudo dê certo? É um cara extremamente obediente, trabalhador, trabalha na presença de Deus, não perde tempo murmurando, falando mal dos outros, enchendo o saco das pessoas. E aí Deus traz um profeta e o profeta conta, não é ele que decreta, ele conta qual foi o decreto de Deus. E aquele decreto traz uma profunda tristeza no teu coração. Então você pode entrar na presença de Deus se você tiver moral para fazer isso. Se você tiver moral para fazer. Dobrar os seus joelhos e chorar na presença de Cristo. Suplicando que Deus tenha misericórdia, que Deus lembre dos feitos que você realizou, das coisas que você fez, das humilhações que você passou, das pedradas que você levou por causa da obra de Deus. E então o Senhor, ouvindo a tua oração, e Ele precisa ouvir, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seu efeito. Não é a oração de qualquer um. É a oração do justo. Ela pode muito em seu efeito. Então o Senhor se arrepende, reverte o decreto, chama o profeta e diz, volta lá. E diz para ele que eu mudei o decreto. E o profeta obedientemente volta e diz, assim diz o Senhor, Deus mudou o decreto. E vai te dar aí mais 15 anos de vida. Estamos falando de profecia pessoal. Amém? Estou usando apenas a Bíblia. Não estou dando testemunho nem falando nada. Até agora, estamos aí com 10 minutos de mensagem só de Bíblia. Veja. A palavra profética não pode ser usada para manipular a vida das pessoas. Tem muita profeta, dita profeta aí, que usa palavras proféticas para manipular a vida das pessoas. Se utiliza. Usa palavras dizendo assim, diz o Senhor, para manipular as pessoas. Deus está falando isso. Deus está falando isso. Irmão, a palavra profética não pode adentrar no seu livre-arbítrio.
Não pode. Se ela entrar, tá errado. Daí não existe livre-arbítrio. Existe a ingerência de Deus ou do profeta ou de um ente santo no teu livre-arbítrio, que é um direito fundamental garantido na palavra de Deus. Algumas vezes, Valmir, Deus se arrependeu, por exemplo, quando ele chama Moisés, diz: Moisés, sai do meio desse povo. O povo estava murmurando no deserto, porque eu vou matar todo mundo. A Bíblia diz que Moisés se ajoelha, ora na presença de Deus, chora, e Deus se arrepende do mal que havia intentado contra o povo de Israel. Tem várias passagens na Bíblia que falam sobre isso. Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem para prometer algo que não possa dar, é num outro contexto. Entendeu? É num outro contexto. Tá? Então, a gente precisa estar atento que nós estamos aqui no Novo Testamento. Ok? Nós estamos no Novo Testamento, numa palavra que quebra alguns cristais. Primeiro, que ainda existe profeta depois de João Batista, porque Ágapo era profeta. E tem muita gente dentro das igrejas dizendo que o último profeta foi João Batista, depois não existiu mais. Mas aqui a Bíblia diz que Ágapo era um profeta. E aqui nós estamos aí perto de... Eu acho que o livro de Atos foi escrito em 42 depois de Jesus, eu não tenho certeza. Jesus morreu em 33 para 42, são 9 anos. João Batista morreu, são 10 anos depois de João Batista aqui, mais ou menos. Entendeu? Mais ou menos 10 anos depois de João Batista. Então você entende que quando Jesus Cristo diz que os profetas vieram até João Batista, ele não estava falando da ação do Espírito Santo profética, de usar um profeta, não era isso que Jesus estava falando. Ele estava falando do livro dos profetas, Jeremias, Isaías, um período dos profetas tinha acabado, era outra coisa. Né? Era um outro assunto que estava sendo tratado, mas as pessoas, infelizmente, né, não compreendem a palavra de Deus e distorcem ela. Né? A Raquel tá lembrando aí da Ellen White, que é a profetisa da Igreja Adventista, e ela disse que em 1800 Jesus já voltou e o arrebatamento já aconteceu. Né? Que Jesus desceu na terra e ele está andando, avaliando entre os bons e os maus, e é um arrebatamento secreto, ou seja, os caras morrem, daí ele foi arrebatado. É isso que eles pregam na Igreja Adventista. Isso está no livro da Ellen White, porque eles dizem que não é mentira, que isso não fala. Só você pesquisar, você acha, você vai ver que é isso aí. Entendeu? Então a gente olha aqui, encontra neste texto o apóstolo Paulo sendo alcançado por um profeta. O profeta vem e diz para ele assim, ó, o cara que é dono desse cinto, se ele for para Jerusalém, ele será preso, amarrado e manietado. Mas o apóstolo Paulo, eu vou falar agora sobre o livre-arbítrio. O cara disse, se você for, veja bem o que a Bíblia diz. Assim, ele disse, deixa eu ver no começo aqui, ó, vindo ter conosco, tomou a cinta, ligando seus próprios pés e mãos, e disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem esta cinta é, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, ele disse o que iria acontecer se o apóstolo Paulo fosse para Jerusalém, mas ele não disse para ele não ir. Você tem que aprender a interpretar as coisas adequadamente. Você está entendendo? Então, o apóstolo Paulo respondeu, o que fazei vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto, não só para ser ligado, como para morrer por Jesus Cristo. Eu não vou deixar de ir para Jerusalém. Então a profecia não impediu o livre-arbítrio do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo disse, tá bom, o Espírito Santo está falando que se eu vou ser ligado, mas eu não estou nem aí. Se eu for amarrado, se eu morrer, mas eu vou. Então o apóstolo Paulo demonstra que o Espírito está sujeito de fato ao profeta. Que o Espírito Santo não te obriga a fazer nada. Ele não te manda a fazer nada.
Ele te orienta. E se você quer, você faz. Se você não quer, você não faz. Porque você tem o teu livre arbítrio. Você entendeu o que eu estou falando? Você está entendendo? Você tem o teu livre arbítrio. Olha, não venda o teu carro essa semana, porque se você vender, você vai ter um prejuízo. Ah, mas eu preciso vender. Tá bom, mas você vai ter um prejuízo. Ponto. Você não pode vender o carro? Pode, só que você vai ter um prejuízo. As pessoas precisam aprender isso. Entender isso. Que a profecia pessoal, particular, quando você recebe uma palavra revelada de alguém, ela é para te orientar. Não é para te obrigar a fazer alguma coisa. Entendeu? Não é para te obrigar. Quando ele fala a respeito do divórcio, de você abandonar tua esposa ou teu marido por causa de outra pessoa, numa situação difícil, ele fala assim, ele não fala para você, ó, se você se divorciar, você vai morrer. Não, ele não fala isso. Ele fala, se você se divorciar e casar com aquele lá, você está em adultério. E você vai para o inferno. Ele te dá uma opção. Não vá. Ó, você está numa vibe aí de casar, mas Deus está falando que esse cara aí que você tá não é legal. Deus está falando que não é para você casar? Não. Ele está falando que se você casar, você vai ter problema. Daí lá na frente o cara trai você, arruma outra mulher, quando você vai falar, dá tapa na tua cara, te dá um soco, daí você vai reclamar, o Espírito Santo te avisou. Mas você gostava dele, você quis casar. Então, a culpa é de Deus? Não. É o seu livre-arbítrio que opera na sua vida. Então Deus não te obriga a fazer absolutamente nada. Quando alguém te dá uma camisa do Corinthians, o Espírito Santo fala assim, ó, não use isso aí que vai te trazer azar. Deus fala, não, eu vou usar a camisa bonita, no outro dia o Corinthians toma 5-1. Aí você olha, todo mundo te zoa, corintiano, perdeu de 5-1, a culpa é sua. Mas Deus está falando que você não pode ser corintiano? Não, ele não está falando, está falando que você pode. Mas é que você só vai passar vergonha e tristeza. É brincadeira, tá? Por favor. Mas eu quero que você dê risada, mas eu quero que você entenda o que eu estou falando. Entendeu? Quero que você entenda. Eu quero que você entenda. Desculpa, Edneu. Ai, Jesus, amado. Nós temos que dar risada, né? Que se a gente não rir, nós vamos fazer o quê? Vamos ficar só chorando aí? Não dá, né? Não dá, né? Não ficar só chorando, nós temos que dar risada, né? Vê? Pelo menos no futebol a gente pode dar risada, né? Entenda isso. Você faz as suas escolhas. Você faz as suas escolhas e você não pode reclamar. Está entendendo? Você não pode reclamar das escolhas que você faz. Então o apóstolo Paulo disse assim, escuta aqui, ó, mesmo assim eu vou. Mesmo assim eu vou. Entendeu? Mesmo assim eu vou. Então, quando você recebe uma profecia particular, veja, é específico. É específica essa palavra. Tá? Particular. E é para você pensar. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa que aconteceu comigo, tá? Vou dar um testemunho. Muitos anos atrás, eu tinha um carro, uma Mitsubishi vermelha, muito legal. Uma Mitsubishi Colt, talvez alguém tenha tido uma aí, das antigas, né? Das antigas, quando eu trabalhava no mundo ainda que eu comprei, depois eu vim para Jesus e tal, eu fiquei com ele há muitos anos, era um carro muito bom. E eu recebi uma palavra profética, e nessa palavra profética uma pessoa falou assim, eu tive uma visão e vi você batendo, o teu carro rodava numa mancha de óleo, escute isso. Você batia o carro
e o teu carro ficava atravessado em cima da pista, então vinham 2 caminhões, um vermelho e um azul, Scania, o cara falou até a marca. E o cara batia no carro e matava você. Eu recebi uma palavra profética assim, faz muitos anos, eu vou te dar uma experiência minha. Tá? Minha. Ok? Então preste atenção que eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Passou uma semana, uma outra pessoa veio e disse, pastor, eu tive um sonho com você, que todos nós estávamos na igreja e você estava morto num caixão lacrado, e nós estávamos velando você aqui de noite na igreja. Na outra semana. Aí aquilo fez eu pensar, né? Eu falei, caraca, uma pode ter dormido de barriga cheia, mas duas não é coincidência, né? Eu fiquei preocupado, mas fiquei na minha. Passou mais uns dias, um outro irmão da igreja, terceiro, veio e falou, pastor, eu tive não sei se foi um sonho, um arrebatamento, uma visão, não sei. Mas eu sei que eu andava na estrada daqui de Guaratuba, que vai para Curitiba, que é uma rodovia nervosa aqui, vai daqui. E eu vi você indo com o teu carro e você tava, ó, e eu andava mesmo, que aquele meu carro era um carro pensa, um carro para andar, né? Fazedor de curva, um carro de rally, né? Bom pra caramba. E você pegava uma mancha de óleo, bem numa curva, a curva fazia assim para a esquerda, uma mancha de óleo, rodava, batia no concreto, no guarda-reio, ficava parado, vinha 2 caminhão, de novo, Scania, um azul e um vermelho. E esse caminhão vinha, batia em você e jogava você para fora da estrada com tudo e você morria. A terceira. Aí eu, depois dessa, né, Gideon, eu fui orar, né? Falei, Jesus, até aqui o Senhor me trouxe. Até aqui o Senhor me trouxe. Até aqui o Senhor falou comigo. Até aqui eu já ganhei muitas almas para o reino, né? Estou trabalhando na igreja, estou ganhando muitas almas. Fiz o batismo semana passada, daquele tempo isso. Batizei 87 pessoas que nós ganhamos para Jesus esse último período. Então eu estou pronto. Se o Senhor quiser me recolher, for a minha hora, eu não vou reclamar. Porque eu estou trabalhando para ir morar no céu. E eu não estou preocupado em morrer agora, morrer depois. Eu sei que se eu morrer, você vai levantar outra pessoa para ficar no meu lugar aqui melhor que eu. Não estou preocupado. Agora, se não é minha hora, o Senhor me diz o que eu tenho que fazer. Aí o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. E disse assim, filho, o diabo, ele tem poder para tocar no teu carro. Mas em você, não. Deus só falou isso para mim. Irmão, eu já relaxei. Eu falei, pronto. Mas mesmo assim, eu mandei o meu carro para revisão. Troquei os pneus, que estava meio gasto, já estava. E eu não trocava, troquei os pneus. Fiz a suspensão, troquei amortecedor. Fiz a revisão, irmão. Eu falei, se eu bater o carro, acontecer qualquer coisa, não vai ser por imprudência minha. Preste atenção aí. Preste atenção. Passou um mês, irmão, certinho, um mês. Eu estava aqui em Guaratuba, estava chovendo. Eu fiz o culto de sexta-feira em Guaratuba, dormi aqui. No sábado eu fui para Curitiba, eu e a pastora no carro. Subi essa estradona aqui, andando rápido. O apelido do meu carro, que era uma Mitsubishi vermelha, né? Era carruagem de fogo. Porque eu andava só, né? E andava bastante, como continuo andando, né? E tô aqui. E subi forte. Chegou numa curva da serra, eu entrei na curva forte, o carro saiu de traseira, eu estava nos 130 mais ou menos por hora, entrei na curva, estava uns 130, o carro saiu de traseira, eu trouxe ele de volta, acelerei, e eu lembrei, naquele momento eu lembrei da profecia, eu falei, opa, tirei o pé, baixei a velocidade para 80, e fui 80 por hora, não passei de 80 mais.
E quando eu cheguei é uma descida assim, e você faz uma curva para a esquerda. Então os caminhões vêm embalados para subir, para pegar a subida lá. Entendeu? Quando eu fiz a curva, tinha uma poça de óleo. O caminhão passou com o tanque muito cheio, fez assim, virou, tinha uma poça de óleo. Eu fiz a curva, o meu pneu da frente, do lado esquerdo do carro, pegou no óleo e saiu de frente assim. A impressão que eu tinha, talvez você nunca tenha sofrido um acidente, você não sabe, né? Nunca tenha sofrido um acidente, você não sabe como é que é, eu vou te contar. Parece que vem um boi correndo e dá uma cabeçada no carro assim. Que é uma porrada que você não tem noção. E no meu caso foi. O diabo me bateu. E o carro saiu de frente, eu saí rodando assim, ó, 80 km por hora. E bati de frente no muro de concreto que estava do outro lado da pista, no lado aberto da pista. Ali é uma pista de 4 pistas, uma BR com 4 pistas, ela é bem grande. Eu rodei e bati de frente no concreto. E o carro foi batendo assim, pá, 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 assim, e parei de lado, eu de cá, aqui mão, né? Vinha de cá, e o carro parou funcionando. Funcionando, a lenta. A batida foi tão forte que a lente do óculos da pastora Shirley, ela ficou com o óculos aqui, ó. Ela ficou só com a armação. A lente arrancou, irmão. Arrancou, bateu no vidro, desapareceu, que nós não achamos nunca mais. Você tem uma ideia, você bater 80 por hora de frente numa parede de concreto, né? Não é pouco. Não é pouco. E o carro ficou funcionando. Eu olhei para a Shirley e falei, você tá bem? Não veio ninguém na estrada. Vazio. Ninguém. Eu coloquei primeira de novo no carro, engatei a marcha, soltou tudo os para-choques da frente, de trás, arrastando tudo, né? Entendeu? Fui devagarzinho assim e saí da pista. Quando eu saí da pista, passou o caminhão vermelho e o caminhão azul assim, ó. Uou! Chegou a levantar meus cabelos. Resumo. Se eu não tivesse vindo rápido lá atrás, eu quero que você escute aqui o que eu vou te falar. Se eu não tivesse vindo rápido lá atrás, eu não teria tido o tempo de ficar em cima da pista antes dos caminhões chegar. Isso só aconteceu porque eu estava rápido lá atrás. Foi 5, 6 segundos o tempo que eu saí de cima da pista, os caminhões passaram. Quando o carro parou, a gente pôs no guincho e levou embora. Né? Levou embora. Então você imagina um carro pequeno, uma Mitsubishi Colt é um carro pequeno, um carro esporte pequeno. Né? Quando chegou no mecânico, que o cara que ia arrumar o carro, que desceu do guincho, a parte da frente do paralama, ela entortou inteira, o motor é de lado, assim, não é de frente, é de lado. E ela abraçou o motor, assim, sabe aquelas rodas, as correias, assim, ficou tudo envolta na lata. Entendeu? Então o milagre foi que o motor estava preso, a correia dentada estava presa na lata, quebrou toda aquela parte da frente do motor, porque foi bem do lado que eu bati, quebrou tudo, mas o motor continuou funcionando perfeitamente, como nunca funcionou. Esse foi o milagre que Deus fez. E eu pude engatar a primeira marcha, sair de cima da pista e parar ali do ladinho e ficar numa boa. Deus fez um milagre para salvar a minha vida. Entendeu? E por eu ter vindo rápido lá atrás, o próprio Espírito Santo faz com que tudo dê certo, cronometrado, para eu dar tempo de eu sair de cima da pista para os caminhões passarem. Se eu tivesse vindo devagar, eu ia rodar do mesmo jeito, porque o óleo estava ali e o óleo era a armadilha que o diabo tinha colocado para me pegar. Entendeu? Então, quando você recebe uma profecia pessoal, e eu só estou aqui por causa de alguns, não foi uma vez só que Deus me deu livramento de morte, não foi uma só. Se eu for contar para você que a minha vida tem várias, eu contar coisa para você que você cai para trás, entendeu? Por isso que eu dou risada do Saci, dou risada da Cuca, dessas palhaçadas que eles ficam falando. Irmão, eu vim do lixo, entendeu? Eu sou um cara que veio do lixo. Eu não sou um crentinho Nutella, irmão. Deus me tirou do lixo, do meio do inferno para me trazer aqui. Tá entendendo? Quando Jesus Cristo foi me buscar, ele não pôs a mão assim na lama. Ele afundou até aqui assim, ó.
assim, ó, para me tirar do fundo da lama. Eu vim do submundo, irmão. Você entendeu? Você olha para minha carinha de bonzinho assim, mas você não sabe quem eu fui. Deus me tirou do submundo, do meio do inferno. Me transformou, me lavou no seu sangue, me remiu para que eu estivesse aqui hoje. Então, eu sou um cara que não tenho medo de ninguém, irmão. De nada. Nada e nem ninguém. Nada me abala. O meu caráter foi forjado no fogo, irmão. Eu já vi muita gente morrer. Muita gente. Eu vi muita gente morrer. Eu já juntei gente morta do asfalto com a pá, irmão. Sacou? Eu sou um cara muito duro. As pessoas que me conhecem dizem que eu sou muito duro, que eu não tenho sentimento. Quem me conhece? Mas você sabe que eu, por Jesus, eu choro por qualquer coisa. Você entendeu? Então, quando eu falo para você, irmão, que para mim viver é lucro, para mim é mesmo. Eu estou no lucro faz tempo. E só estou aqui porque Jesus quer que eu esteja aqui. Jesus talhou o meu caráter no fogo. Entendeu, irmão? No fogo. Eu já vi muita coisa, irmão. Os meus olhos já viram muita coisa. Entendeu? Não tenho medo. As pessoas podem falar o que quiser, fazer o que quiser. Não tô nem aí, irmão. Nem aí. Eu só tenho medo de Deus. Só. Mais ninguém. Só de Deus. O diabo só pode tocar na minha vida se Deus deixar, senão ele não pode. Tudo que eu faço com a anuência de Deus. Se as pessoas estão falando que eu sou um milionário andando com um carrinho porcaria que eu ando, você imagina quando eu estiver andando de avião, irmão? Os caras vão falar o quê? Que eu já falei para vocês que Jesus vai me dar um avião de presente. Eu já disse isso para vocês. Os caras ficam fazendo videozinho. Olha, casa milionária do pastor. Irmão, você mora onde? Mais na ponte? Para ter um conceito de que minha casa é uma casa milionária, só você mora debaixo da ponte. Né? Porque não é. Quer conhecer minha casa? Você vai conhecer, você vai vir tomar café na minha casa, você vai conhecer e vai ver. Não preciso ficar escondendo nada de ninguém. Nem com medo de ninguém, nem... Irmão, eu declaro meu imposto de renda todo ano. Se você não sabe, deixa eu falar para você. Coisa que você nem sabe o que é, né? Tem declaração de imposto de renda, de tudo que eu ganho, tudo que passa pelas minhas contas, são declarados no imposto de renda, pago imposto. Entendeu? Para não ter que aturar gente imbecil como você. Idiota, que não tem o que fazer, né? Mal amado, entendeu? Fica enchendo o meu saco, a cuca fica enchendo a tua cabeça e daí você fica enchendo o meu saco. Entendeu? Então vai arrumar o que fazer, cara. Arruma o que você fazer, né? Antes que seja, né, o choro. Ele vem pela manhã. Para alguns é o choro que vem pela manhã. Entendeu? Então, a palavra profética, irmão, a palavra profética, ela vem sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sujeito ao profeta. Entendeu? Sujeito ao profeta. Porque o profeta pode obedecer ou não. O Espírito Santo fala uma coisa para mim aqui, eu posso falar para você ou não. Está sujeito à minha vontade. Ah, mas daí Deus vai pegar você. Vai, mas se eu quiser eu não falo. Eu vou levar um cacete? Vou, mas eu não falo. O Espírito é sujeito à minha vida. Entendeu? O Espírito é sujeito a isso, irmão. Então, a gente precisa começar a entender que o mundo espiritual, ele é real. O mundo espiritual é real, irmão. E nós coexistimos com ele, o mundo físico e o mundo real. Nós coexistimos. Nós vivemos no mesmo plano. A diferença é que as pessoas que são muito carnais não têm acesso às coisas do mundo espiritual. Quem é espiritual vê as coisas do espírito, quem não é, não vê. E Jesus disse isso. Quando ele está falando com um cara, ele disse, como é que eu posso te contar as coisas do espírito se você não entende as pequenas que são do mundo, que são carnal? Entendeu? Então,
a gente recebe palavras proféticas, né? A gente recebe profecias. Esses dias um pastor Carlos Alberto que orou por mim, vocês sabem quem é o pastor Carlos Alberto, ele é de São Paulo, profeta de Deus, homem de Deus, né? Ele disse assim, ó, Satanás vai se levantar na boca de pessoas contra a tua vida. Mas não tenha medo, porque Deus vai tratar com cada um deles, da boca do próprio pastor Carlos Alberto. Falou para mim. Sabe esse vaso aí? Vocês sabem que é o pastor Carlos Alberto, né? Profeta de Deus aí. Ele orou comigo esses dias, né? Ele falou isso para mim. Ele falou para mim assim, ó, Satanás tá mandando seus oficiais aí contra você. E eles vão se levantar, e vão levantar uma campanha de difamação contra você. Mas Deus vai tratar com cada um deles. Então, quando você escuta, eu queria pedir, por favor, para você aí, né? Por favor, não fica mandando os vídeos desses caras para mim no WhatsApp. Pastor, você já viu isso? Eu já vi, mano. Eu não sei por que você fica entrando nesse canal desses caras aí para ficar assistindo essa porcaria, né? Entendeu? Deixa falar, irmão. Quem tem boca para falar. Né? Tem boca para falar. Sacou? Então, a gente vai andando e vai acompanhando as coisas do que está acontecendo. Nós estamos vendo. Agora, você recebe profecias pessoais. Eu recebi, o pastor Carlos Alberto orou comigo aqui quase 40 minutos. Ele me falou muita coisa. Ele contou o meu passado. Eu vou falar, contou coisas do meu passado, que só Deus sabe. Entendeu? Falou coisas que aconteceram na minha vida, coisas que estão acontecendo. Falou para mim coisas que vão acontecer na minha vida. Tá entendendo? Coisas que vão acontecer. Só que para isso, irmão, quando a bênção tá vindo, a bênção tá vindo. A bênção não chegou ainda. Ela tá vindo. Vocês ainda não viram nada. Deixa eu abrir a igreja para você ver. Vocês ainda não viram nada. Entendeu? Ainda não viram nada que tá para acontecer. Tem muita coisa para acontecer, irmão. Muita coisa para acontecer. Então você escolhe. O mundo espiritual tá aí, a guerra espiritual tá aí. Aí os endemoniados se levantam contra você. Né? Por que os caras se levantam contra você? Porque o diabo, irmão, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não precisa ter motivo. Você está entendendo? Ele não precisa ter motivo. Ele ataca você porque ele se incomoda com a tua luz. Entendeu? Ele ataca você porque ele se incomoda com aquilo que você tem e ele queria ter, mas ele não tem. Ele se incomoda com você porque ele queria ser como bonitão, assim, ó. Mas ele é feio. Queria ser cheiroso, mas ele é fedido. Não é, irmão? Queria ter um cabelão espalhado assim, ó, igual do pastor, mas não tem, é careca. O diabo sempre vai arrumar uma desculpa para atacar você. Né, Gideão? Então não é de graça. Ele está fazendo o papel dele. O diabo está aí para isso, irmão. Entendeu? O diabo está aí para falar mal dos homens de Deus. O diabo está aí para gritar Barrabás, Barrabás, Barrabás. É isso que o diabo está fazendo, irmão. Ele já fez, faz e vai continuar fazendo. Entendeu, irmão? Eu vi uma frase do Faustão uma vez. Eu não curto muito assistir o Faustão, mas ele falou uma coisa que é muito verdadeira. Ele falou: a internet é o pinico do mundo. Então tem coisa na internet que caberia dentro de um pinico. Né? É esse tipo de situação. Você vê uma pessoa escrever cego com S, né? Até mandaram para mim um print da página de uma pessoa que está falando mal de mim aí. Daí tinha uma pessoa falando assim: o povo é cego com S. Você vai discutir com uma pessoa dessa, irmão? Responda para mim. É o tipo de gente que escuta isso aí, irmão. O cérebro do cara é assim, ó.
Tem cérebro de galinha. Só falta cacarejar e ficar pulando, assim, porque o resto... Né? O que é que você vai fazer? Daí a pessoa quer bancar o intelectual, discutir assuntos, ficam entrando nas páginas de Facebook de toda a minha família para querer achar foto minha. O que você vai falar? Né? Então, como disse o pastor Carlos Alberto, né, o diabo se levanta para cair. Se levanta para cair. Quando Deus, né? Eu também não posso falar, porque Deus já falou para mim que não é para mim falar, então não vou falar. Então a gente precisa ter esse entendimento. A profecia pessoal, quando você recebe uma palavra profética pessoal, você não pode se pautar sobre ela. Você não pode se pautar sobre aquela palavra profética para a sua vida. Você tem que continuar vivendo, mas vigiando. Porque eu recebi uma palavra profética que eu vou bater o carro, vou morrer, eu não vou andar de carro mais, eu não vou fazer a obra de Deus mais. Entendeu? Estou te dando o meu testemunho, da minha vida. Entendeu? Essa semana na oração, 430 pessoas foram curadas na oração de segunda-feira. Você acha que o diabo está feliz, irmão? Na semana passada foram 250 pessoas curadas na segunda-feira da semana passada, na nossa oração aqui. Você acha que o diabo está feliz? Esta semana, várias pessoas endemoniadas foram libertas no culto de oração segunda-feira. Aí na terça-feira o que acontece? O diabo levanta os seus soldados, os caras vêm aí, fala mal, fala isso, fala aquilo, fala, né? Que quem tem boca fala, né? Não é? Deixa aquilo que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, enquanto eu estou aqui trabalhando, orando, e Jesus está curando centenas de pessoas, a Cuca e o Saci ficam esperneando, espumando ódio, falando mal de mim. Então, se olha as minhas obras e veja quem eu sou. É o que eu tenho a dizer para todo mundo. Olha as minhas obras, irmão. Olha quantas pessoas são curadas aqui na minha igreja. Quantas pessoas são batizadas com o Espírito Santo aqui na minha igreja. Quantas pessoas são libertas aqui na minha igreja? Olhe para mim, olha as obras que eu faço. Não olhe para minha visão. Olhe para as obras que eu faço e você vai ver o tamanho da minha fé. Mas os caras querem bater no peito, falar, eu sou profeta do Brasil. Eu não sou bosta nenhuma, irmão. Eu não sou nada, não sou ninguém. Não quero ser nada. Entendeu? Quem é alguma coisa aqui é Jesus. Se alguém fala alguma coisa, é o Espírito Santo, não sou eu. Eu não tenho nada para dar para ninguém. Essa é a minha posição. Sempre falei. Que eu e um saco de estrume de galinha, a única diferença entre nós é que eu visto roupa de algodão e o saco é de plástico. Só isso, o resto é igual. Sempre falei isso. Quero aparecer, não quero ganhar dinheiro nas costas de ninguém, eu não preciso disso. Falo sempre isso. Não preciso. Aliás, segunda-feira Deus me deu a chave de um carro. E vou contar para vocês aqui uma coisa. Eu quero falar para você, porque você tem que ouvir da minha boca. Você morrer de inveja mesmo, né? Morrer de inveja. E eu orei para uma irmã aí de fora do país, uma causa que na justiça, hein? Viu? Essa semana, depois de segunda-feira. Eu não falei para ninguém que Deus tinha me dado uma chave de um carro novo. Deus me deu, segunda-feira. E eu orei essa semana e eu tenho certeza que esta pessoa vai ganhar esta causa. E é muito grande. E sabe o que eu vou ganhar de presente desta pessoa? Você sabe, né? Sabe? De presente. Tem gente que não ganha nem bom dia, porque é tão mal-humorado, tão imbecil, que nem bom dia ganha. Mas eu, irmão, eu vou mostrar a foto para você ver. Você vai morrer de inveja. Você fala que eu ando com um carro de rico, você não viu nada ainda que Jesus vai me dar. Não viu nada ainda. O carro que eu tenho é um 2015, mas vai vir um 2021 que eu vou ganhar de presente. E eu acho que não vai muitos dias, não. Não vai muitos dias. Deus me deu segunda-feira aqui na oração. Entendeu, irmão? Enquanto você fica destilando ódio, eu estou falando do amor.
Estou pregando Jesus, Jesus está curando as pessoas, abençoando, dando vitória na justiça para tanta gente, né? É isso aí. Então a gente colhe aquilo que a gente planta. Entendeu? Você tem que entender isso. Você colhe o que você plantou. Colhe o que você plantou. Entendeu? E vou dizer mais para você, antes de eu comprar o carro, eu pago o imposto do dinheiro que eu recebo. Pra você não ficar falando, né, perder teu tempo aí, que você é um idiota, não sabe disso, né, então eu tô te falando. Entendeu? Você não paga nada, né, porque não tem nada, vai pagar o quê, né? Mas quem tem, paga. Sacou? Então, espera um pouquinho. Eu só não sei a cor ainda, porque eu já fui ver na concessionária, tem um prata, um branco, um preto. Eu não sei qual, eu acho que eu vou comprar o preto. Tô achando que vou comprar o preto. Entendeu? Acho que é o preto. Tô achando. Fui lá, falei, Jesus, acho que esse aqui é minha cara, Jesus. Acho que esse aqui, pretão aqui, esse negrão aqui é minha cara. Sacou? Ter presente. Tem gente que não acredita, mas eu tô nem aí se acredita ou não acredita, problema é teu. Dê presente. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é Deus. Por isso. Quem é de Deus faz as obras de Deus. Quem é do diabo faz as obras do diabo. Né? A fofoca, inveja, confusão, maledicência. Isso é obras de Satanás. Agora, curar as pessoas, ver as pessoas ser batizadas com o Espírito Santo, né? Não é, irmão? Orar por alguém ser curado, você orar pelas pessoas que estão numa cadeira de roda e ver ela andando, isso quem faz é o homem de Deus. O do diabo faz fofoca, confusão, briga, enche o saco de todo mundo. Isso é um filho de Satanás. É cada um com o seu Deus, né? Tá bom? Vamos orar? Deixa eu orar por você. Hoje é sexta-feira, sextou! Hoje sextou, né, galera? Pena que tá frio, né? Mas sextou hoje, né? Hoje tá bom pra fazer um churrasco, né? Então, esse frio miserável, né? Desgraçado, eu ia falar, desculpa, eu ia falar miserável, né? E nós vamos, então, hoje dá pra fazer um churrasco, hoje dá pra fazer uma comida bem gostosa e bem quentinha de noite, vai ser bênção, né? Domingo, gente, hoje é dia 30, 31, domingo é culto de Santa Ceia, né? É isso? Hoje é 30, né? Amanhã, sábado, é 31 esse mês, é isso? 31, eu acho que é, né? É isso, Aldrin, me ajuda aí. Domingo eu acho que a gente vai fazer culto de ceia, então venha preparado aí. Sim, obrigado. Tá? Então, domingo, culto de Santa Ceia. Venha preparado, tá? Às 20 horas, tá legal? Assim que Deus me der permissão, me autorizar, eu vou contar para você a visão que Deus me deu sobre o Brasil, tá? Deus me deu uma visão hoje sobre o Brasil. Assim que Deus me permitir, eu vou contar. Vamos estar orando esse final de semana aí a Deus, né? Para que Deus venha nos instruir aí, nos direcionar para que a coisa aconteça. Tá bom, galera? Deixa eu orar, fecha os olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor venha nos guardar, proteger na autoridade, no poder do teu santo nome. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa sempre, Pai, abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que nós ouçamos, em nome de Jesus, meu Deus. Que o Senhor possa nos dirigir, nos direcionar e nos abençoar em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e sempre. E você diz comigo, amém. Que Deus abençoe essa água que você tem colocado aí, tá legal? Quando você beber, utilizar ela, seja alcançado pela sua fé e o seu milagre em nome de Jesus. Beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo, tchau. Tchau, galera. Tchau, galera.